Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais e cá estamos para mais uma conversa. E hoje vamos falar, sabe de quê? De vocações, de chamamentos, de congregações, nomeadamente de uma, porque a irmã Gorete Domingues, que é a minha convidada de hoje, pertence à congregação das Irmãs de Amor de Deus. E vamos perceber, afinal, como é que chegou este chamamento. Será que a irmã Gorete sempre pensou nesta vida de consagrada, ou isto nem sequer fazia parte dos seus planos e depois, por vezes, Deus surpreende-nos assim com estes chamamentos? Não sei. A sua história é ela que nos vai contar, a mim e a si aí em casa. Portanto, está convidado a ficar nesta conversa, está bem? Até já. Irmã, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Matinais. E, de facto, eu queria tentar perceber tudo desde o início. Pronto. Como é que foi que sentiu, com que idade é que sentiu, eu se calhar vou seguir uma vida consagrada? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada também pela oportunidade de poder partilhar e, sobretudo, nesta semana em que toda a Igreja e todos somos convidados a rezar pelas vocações e pelas diferentes vocações. Eu acho que é muito bom termos a oportunidade de dar a conhecer e unirmos-nos, fazermos esta comunhão. Então, quando é que eu senti? Nas coisas de Deus, eu acho que é sempre muito difícil dizer quando. O quando de Deus muitas vezes é diferente do nosso. Quando eu tive a percepção, eu era ainda muito pequena. Eu teria os meus 7 ou 8 anos, porque vivia num ambiente familiar cristão, onde se respiravam valores de partilha, de solidariedade, e se falava de um Deus que é amor, de um Deus que ama, de um Deus que está perto de nós, de um Deus que nos quer felizes. E esse era o que eu também queria ser, mas não sabia muito bem como. E quando na família se rezava o terço, e ainda se reza, sempre se rezava pelas vocações à vida consagrada. E aquilo tocava-me cá dentro. Vida consagrada? O que é que será? E um dia, ao escutar o testemunho de uma religiosa missionária que estava em Angola, foi como que o soltar o gatilho, assim, aquilo que estava preso e que eu não sabia muito bem clarificar dentro de mim, passou a assumir um rosto e uma identidade. E assim, se calhar isto faz sentido também na minha vida. Por que não ser assim uma irmã? Ajudar os necessitados, poder distribuir alimentos, poder dar roupas, poder ser presença, poder acalentar aqueles que sofrem. Então aí despertou muito o desejo missionário. Isso foi como que um clarificar. E então aos 8 anos eu lembro-me de dizer assim com muita clareza à minha mãe: já sei o que é que eu quero ser, quando for grande eu quero ser freira. No termo popular de ser freira, de ser consagrada, e era como se tivesse a porta aberta para aquilo que Deus me estava a chamar. E a partir daí, para já, como é que foi a reação da mãe? Deduzo que se calhar muito positiva, não é? Foi, porque ela no fundo se rezava e tinha essa convicção. E depois eu vim a saber mais tarde que ela até tinha pensado também ser religiosa. Ela não me está a ouvir. Mas ela também tinha tido essa inquietação. Mas como não conheceu de nenhuma congregação, nem se proporcionou muito um discernimento vocacional, ela acabou por não desenvolver e por não alimentar essa vocação. Mas ela sempre diz que no fundo tinha esse desejo de seguir a Jesus Cristo. Então ela ficou muito contente quando eu lhe disse: espera aí, isto se calhar é a projeção do sonho que eu trazia dentro. Então ela acalentou e deu-me força para que eu pudesse seguir. E eu falei isso quando tinha 8 anos, ou 7, mas depois eu, entretanto, calei-me caladinha, não é? Pois era isso que eu ia perguntar. Essa vontade manteve-se assim pelos anos ou houve ali uma altura em que, esquecemos isso lá na gavetita, naquelas gavetinhas que nós criamos na nossa cabeça, não é? E umas estão mais abertas do que outras. Como é que foi? Exatamente, é muito bonito, porque eu acho que é mesmo na cabeça, porque no coração não se esquece. Quando é de Deus, Deus não deixa adormecer esses sonhos. E a razão, sobretudo na adolescência, nós somos muito aquilo que os grupos querem que sejamos, aquilo que os nossos amigos pensam para nós. E muitas vezes atuamos de acordo com aquilo que são as expectativas dos outros. Então, o que é que eu pensava? Eu pensava ser igual a todos os jovens, a todos os adolescentes. E sonhava-me a minha família, a minha vida normal, com bastantes filhos de preferência, que eu achava que era muito bonita. Eu também sou de uma família bastante numerosa. E então eu achava que casar, ter a minha casa, ter o meu marido, ter os meus filhos, já estava muito bem.
Mas no fundo, lá no coração, esse sonho não estava esquecido. E sempre que havia um momento de oração, ou em momentos mais de interioridade, ou quando eu ouvia algum testemunho de situações mais delicadas na sociedade e de maiores necessidades, aquilo tocava-me como que uma flecha dentro. Disse, este pode ser o teu caminho. Não te escondas, não queiras ser igual a toda a gente. Era como aquela interpretação, aquela interpelação. Porquê tens que ser igual a toda a gente? Porquê tens que seguir o caminho que todos seguem? E essa é a parte difícil num discernimento vocacional. É a parte de dizermos um sim diferente de todos os outros? É isso que é difícil, irmã? Eu acho que o difícil é dizer um sim que vai contra aquilo que são os princípios que uma sociedade nos coloca diante. Porque eu tinha claro, e comecei a ter claro, que aquele era o meu caminho de felicidade. Era o meu projeto de realização pessoal. E ter esta liberdade interior para responder e para fazer o meu caminho, era preciso ter coragem de me libertar do que os outros pensavam. E eu acho que é o que muitas vezes falta aos jovens, que é a audácia e a coragem de fazerem o seu caminho de felicidade. Porque vocação é isso. É eu perceber que Deus me criou para uma missão muito concreta. E é a minha missão. E eu não tenho que responder igual ao que os outros respondem. E nem posso querer que os outros respondam como eu. Mesmo já dentro da plena missão de vida consagrada. Antes de irmos aí, irmã, conte-me só, como é que foi esse clique final? Foi sentido esse ardor? Há pouco dizia que o que é de Deus no coração não esquece. Quando é que o coração lhe disse, olha, eu não esqueci e tens que abrir essa porta totalmente? Quando é que foi? Foi quando eu fiz um encontro vocacional com 15 anos e conheci as Irmãs do Amor de Deus. E quando eu as conheci, quando fui ao encontro, eu não sabia muito bem àquele que ia. Eu já tinha manifestado alguma inquietação vocacional e convidaram para aquele encontro. Eu disse, bem, um encontro de jovens não está mal, está bem. E cheguei lá e encontrei umas irmãs alegres, felizes, que me acolheram de uma forma muito simples, mas muito natural e me fizeram sentir em casa. Disse assim, é que isto é mesmo meu, parece que era assim o meu lugar. E depois, quando eu soube que tinham missões em Angola, em África, em vários lugares, disse assim, espera aí, isto aqui começam a dar resposta a inquietações que eu já trazia desde a minha infância, não é? Desde ali dos meus 6, 7 anos. E disse, então, se calhar, isto começa a fazer sentido. E nesse encontro, aos 15 anos, eu disse, irmãs, deixem-me ficar, que eu quero mesmo ficar aqui, é mesmo o meu lugar. Porque aquele encontro encheu-me as medidas. E tudo fazia sentido, aquela alegria, aquela simplicidade, aquele servir os outros, um carisma do amor, um Deus que é amor, um Deus que ama, um Deus que está perto e depois se vai traduzir em gestos concretos na missão. Então aí foi o clique que não me deixou mais ficar parada. E assumiu esta missão, este chamamento de Deus e dá o seu sim. E depois, como é que foi? Ficou por cá, foi para fora? Como é que foi esse concretizar desse amor misericordioso que agora falava de Deus e dessa alegria do Evangelho e de ser de Deus, por assim dizer? Antes quero dizer que dos 15 até aos 18 anos foi quando eu entrei, não é? Porque não me deixaram entrar aos 15, tu vai para casa crescer porque ainda tens muito caminho a fazer. E entre esses 15 e 18 anos, e digo isto porque eu acho que é importante também para os jovens que estão nestes processos, porque é muito difícil, depois quando nós vimos para um mundo real, onde há tantos apelos, tantos desafios, onde também há tantas solicitações, tantas propostas de felicidade, vêm muitas dúvidas e aí foi muito difícil conseguir manter a fidelidade a esse chamamento mais forte que eu tinha sentido aos 15 anos. Mas depois com ajuda, e acho que é muito importante, é termos alguém também que nos oriente e que nos acompanhe, pedir ajuda, partilhar esses medos e esses desafios com alguém. Então aos 18 anos eu entrei, fiz a minha formação inicial em Coimbra, depois fiz os meus votos, os primeiros votos, os votos temporários em 1988, tinha 20 anos, e fui enviada para uma comunidade onde tinha crianças e jovens, acolheram um lar de crianças e jovens em situação de risco. Foi uma experiência muito bonita.
Aí estive 6 anos, os meus primeiros anos de vida religiosa, e foi muito significativo. Porquê? Porque uma das coisas para que nós estamos feitos é a maternidade. E tinha sido uma das coisas que me tinha custado a assumir antes de entrar, que era abdicar de uma maternidade biológica, física. E eu queria ter muitos filhos, não é? Como eu já tinha partilhado. E então ali eu encontrei a oportunidade de viver intensamente esta dimensão da maternidade. Porque tínhamos crianças, e a mais pequena que eu tinha, na altura que eu acolhi, tinha 1 ano e pouco, e a mais velha tinha 21. E quando eu fui, recebi logo 17 crianças, adolescentes e jovens, e depois vieram mais 3, e entretanto eu fiquei com um grupo de 20, portanto eu tinha uma maternidade pujante. E era mesmo dedicar-me, era dia e noite a acompanhá-las à escola, preparar as suas roupas, os seus cabelos, as suas necessidades, ajudar um pouco a realizar os seus sonhos, escutar muitos medos, muitas inseguranças, alguns sofrimentos que tinham. Então, e isso permitiu, irmã, de certa forma, sentir-se perfeitamente realizada nesse papel. No fundo, acabou por ser mãe dessas meninas todas, não é? Sim. E isso eu tenho a certeza, e que agora o tempo ajuda a confirmar, porque graças também às novas tecnologias, nós podemos manter contacto com essas jovens e perceber como esses anos foram tão marcantes para muitas delas, e que elas hoje continuam a comunicar, a mostrar-me os meus netos, mesmo ao longe, e perceber como foram anos de muita fecundidade e que quando nos consagramos não anulamos o nosso amor, nem a nossa capacidade de amar, mas amamos em gestos concretos, a pessoas concretas, acolhemos vidas e ajudamos a dar sentido. Uma maternidade que se torna fecunda. Da forma que a irmã está a falar, está-me a levar a questionar isto, que é, também podemos considerar que normalmente fala-se do amor incondicional de mãe. Este também Sim. É um amor incondicional, tão face àquilo que é a bênção que Deus lhe dá para saber amar assim o outro? Eu não tenho dúvida. Todo o amor que vem de Deus e o amor que Deus deposita no ser humano vem dele, porque nós temos estes genes em nós, os genes de Deus, que é esta capacidade de amar e de se entregar incondicionalmente, ele se realiza. E aí eu experimentei isso, um amor incondicional, que não conhece noites, nem dias, nem tempos, nem fins de semana, nem feriados, é uma doação permanente. Em termos de experiência, a irmã ainda passou pelo Brasil 8 anos? Sim. Como é que foi? Foi outra experiência muito bonita e muito significativa na minha vida. Eu trazia este desejo missionário, não é? Inicialmente era Angola porque era a experiência que eu tinha ouvido, deixaram-me em caminho, não é? No Brasil, não cheguei bem a Angola, mas quem sabe um dia ainda pode acontecer. E eu fui com mais 2 irmãs abrir uma comunidade no interior do Nordeste brasileiro, no Maranhão. Então era uma comunidade desprovida de muitas estruturas sociais, de escolas, de centros de saúde, de meios, de luz, de saneamento. Então foi experimentar como com tão pouco na vida se pode ser tão feliz. E que aquilo que todo ser humano deseja e que mais valoriza é a capacidade de acolher e de se dar. E aí, pois, a primeira coisa que fizemos foi escutar as pessoas, foi colocar-nos ao lado delas. Foi outra experiência bonita que vivi ali, foi a experiência ecuménica. É muito interessante porque a comunidade católica era muito reduzida, como não havia sacerdotes, só ali uma vez por mês celebrar, chamavam-lhe a missa de ponta, era uma capelinha com 4 metros quadrados, coberta de palha, então não havia atividades pastorais organizadas, porque não havia quem as dinamizasse. E nós fomos para ali, começámos a visitar as famílias, e todas as famílias, e deparávamos que a maior parte dessas famílias eram evangélicas. E então os católicos diziam, não vão ali porque ali aquilo são famílias evangélicas. Não, nós estamos com todos e fazemos comunhão com todos, afinal Deus é o mesmo, que direito temos nós de fazer discriminação?
E percebemos que também eles nos acolheram muito bem. Aquilo que inicialmente poderiam ser alguma rivalidade ou divisão ou ruptura, nós procuramos colocar-nos numa situação de muita proximidade. E no início, pois as pessoas começaram, acho que por curiosidade, ver quem eram aquelas mulheres que vinham lá da Europa, como eles diziam, para o fim do mundo, assim nos diziam. E então acho que um pouco por curiosidade, aqueles que tinham alguma formação cristã ou tinham alguma sensibilidade católica, eles vinham até nós e procuravam-nos e pediam-nos apoio. Os jovens vinham e pediam para formarmos grupos de jovens. As crianças todos os dias passavam lá em casa, era muito bonito porque tinham uma relação muito próxima e vinham assim ter connosco. Venham sua irmã, era das coisas lindas, este sentido de que nos viam ainda como alguém que tinha uma bênção especial para eles e alguém que podia ser referência. E pediam-nos também que formássemos alguns grupos para os apoiarmos e nós pudemos começar a criar alguns grupos que uniam a comunidade católica. E os evangélicos, nessa altura, não sei se calhar se sentiram-se um pouco ameaçados, então vinham fazer cultos perto da nossa casa. E nós sempre incentivávamos os católicos a uma atitude de acolhimento e de não reagir, mas sim de tolerância, de compreensão, de amizade. E rapidamente aquilo que podia ser uma perseguição ou uma dificuldade, uma lacuna, foi algo que foi muito construtivo e muito bom. Depois acabámos por construir um jardim de infância, 4 anos depois de estarmos lá, e tenho a dizer que os primeiros a procurar essa escola, esse jardim, foram os evangélicos. E eu dizia-lhe, mas olha, vocês estão a procurar uma escola católica, com a identidade católica. E não, nós sabemos, não tem nenhum problema. E foram sempre muito cordiais e muito abertos, mesmo quando fazíamos formação, foram pessoas muito próximas e com quem se viveu depois um espírito ecuménico e de partilha muito, muito interessante. Muito bom. Irmã, no seu dia-a-dia está ligado aos jovens, pelo que eu percebo, não é? Atividades muito próximas da juventude. Como é que olha para a nossa juventude de hoje? Onde estão as vocações? Fala-se que há poucas vocações. Será que há ou nós não as sabemos trabalhar e chamar? Eu acho que vocações há. E antes de mais eu gostaria de clarificar uma coisa. A vocação é o chamamento de Deus, mas é um chamamento amoroso. Deus que nos cria por amor tem para todos nós caminhos de amor e de realização pessoal, seja qual for o caminho. E eu acho que isso é importante clarificar, porque ainda se vê a vocação, e quando se fala de vocação ou de pastoral vocacional, pensa-se muito em recrutar padres ou recrutar irmãs. E não é isso. A vocação é um chamamento de Deus a uma realização pessoal, um caminho de felicidade que Deus traça para cada um. Deus tem para cada um sonho maior. E o Papa também diz isso. Há um sonho maior para cada jovem. O que eu acho que neste chamamento tem que haver a capacidade de escuta e de interação. Um Deus que chama e que quer ser escutado. E o que eu acho que existe hoje é a dificuldade em escutar esse chamamento. Temos muitos ruídos à nossa volta. E nós percebemos, chegamos a casa, temos necessidade de ligar a televisão, de estar ligado às tecnologias, mas muitas vezes não será para não escutar o nosso coração e o que Deus quer de nós. Então eu acho que os jovens têm sede de algo que os realize. Os jovens são muito generosos, contrariamente ao que muita gente pensa. Os jovens estão sedentos de caminhos que os realizem, mas muitas vezes não sei se nós somos os referenciais que eles querem mesmo que sejamos. Aqueles referentes de gente coerente, de gente feliz, de gente que está bem no seu caminho e naquilo que faz, e faz com paixão e com amor, porque a vocação exige paixão, entrega, amor, dedicação, doação, seja qual for a vocação. Eu acho que nós, não sei se precisamos descodificar um pouco o termo vocação ou clarificá-lo para que eles percebam que a vocação é algo que nos leva a viver a felicidade e a sermos felizes. E eu acho que os jovens estão sedentos disso, mas nós precisamos de escutar quais são as suas perguntas e não darmos respostas feitas a perguntas que eles se calhar ainda não fizeram. E nós já ficamos
de pé atrás e já pensamos, se eles perguntarem isto, nós vamos responder aquilo. E no fundo não estamos a dar aquilo que os jovens pretendem, que é sinceridade e transparência, como eles diziam naquele relatório do Sínodo de outubro de 2018. É isso que falta? Eu acho que sim. Eu acho que nós precisamos pôr-nos a caminhar ao lado deles e não como quem tem a resposta para tudo. Nós não temos que ter as respostas para tudo. Nós temos é que caminhar ao lado deles e ajudá-los a descobrir a resposta que está dentro deles. E cada um tem essa resposta dentro. E nós não podemos, nem temos o direito de responder por eles, por cada um deles. Temos é que os levar a esta atitude de se escutarem, de escutarem o que Deus tem para eles. Porque nos dias de hoje, irmã, os jovens podem ter tanta dificuldade em dizer sim, porque este é um sim, seja qual for o caminho dessa felicidade, mas é um sim que implica uma entrega total, que eles podem ainda não estar preparados para isso. É um sim difícil de se dizer. É. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito descartável e muito provisório. E tem-se muita dificuldade em assumir compromissos definitivos. Quando se fala em definitivo, isto é definitivo enquanto dura, ou é definitivo enquanto vêm as primeiras dificuldades. Então ficamos numa atitude de muita provisoriedade, é tudo muito provisório. Eu acho que nós temos que incentivá-los a não terem medo de arriscar por uma promessa de felicidade, como é o tema também desta semana. Ousar arriscar para algo que valha a pena. E isto é um pouco ir contramão, porque a sociedade tem-nos estas características do descartável. Foi-nos incutido muito isso e nós vemos que tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, usa e deita fora, usa enquanto serve, e o mais fácil possível. Mas não é isso que preenche as nossas medidas. Nós somos feitos para algo grande. Deus fez-nos para algo grande. E a nossa vida é tanto mais realizada e tanto mais feliz quanto mais nós conseguirmos abraçar um projeto autêntico e feliz. Neste momento, irmã, conte-nos um bocadinho, o nosso tempo está quase a terminar, mas ainda queria perceber, porque eu disse lá para casa que a irmã lida muito com jovens, mas as pessoas devem ter pensado, mas lida como? Exatamente, um bocadinho no seu dia-a-dia, o que é que são as suas tarefas ligadas a esta vida consagrada, como é que se vai dedicando a Deus e aos outros? Bem, neste momento eu estou numa missão muito concreta, que sou coordenadora provincial de missão da província portuguesa. Nós temos 9 comunidades em Portugal e temos mais 4 em Cabo Verde que fazem parte desta província. Então, neste momento, a minha missão é mais de coordenação. Claro que para mim é fundamental estar no meio de crianças e jovens e não sei viver sem essa dimensão que me faz todo o sentido na vida. Então, eu neste momento estou mais com algumas catequeses na paróquia de Fátima e depois participo nas atividades a nível provincial que organizamos, quer nos colégios, que temos 2 colégios grandes em Portugal, um em Cascais e outro no Porto, e depois temos outras obras e presenças. E então eu vou estando um pouco próximo destas realidades. Há pouco falava, talvez ainda possa surgir uma oportunidade de missão em África. Se surgisse agora, era um sim logo absoluto? Quando me consagrei, um pouco aquilo que tenho em mente é dizer sim. Então, se me propuserem, claro que sim. Claro que olhando para trás, não sei se me enganei aqui nas contas, mas se calhar mais de 40 anos de vida consagrada, não é? Não, de 40 de vida consagrada não, tenho 30 de vida consagrada. 30, ok. Então, olhando para trás, irmã, que balanço é que fazemos? Gratidão a Deus, porque se fez presente em todo o meu caminho. E eu reconheço que sou muito pequena diante da grandeza de Deus, mas que o seu amor e a sua misericórdia nunca nos faltam. E mesmo quando me propuseram algum desafio maior, com o qual eu inicialmente podia não esperar, eu percebi que Ele, com instrumentos muito frágeis e muito pequenos, pode fazer obras grandes quando nos entregamos nas mãos dEle. E isto foi o que eu senti ao longo destes 30 anos de vida consagrada. E como é que olha para o futuro? Com esperança, com muita esperança, e na certeza de que Deus nunca abandona a sua igreja.
Ele é o senhor e o dono desta barca e Ele está lá, ainda que às vezes possa parecer que está a dormir, e Ele vai tirar partido e proveito de todas as situações que possamos viver. E se humanamente às vezes nos dá insegurança e alguma incerteza, Ele nunca nos falha, porque estamos nas mãos dEle. E que mensagem é que deixamos lá para casa? Queridos jovens e queridas famílias, não tenhais medo de abraçar desafios audazes e valentes, ainda que isso nos coloque em contramão. Arrisquemos e ousemos buscar uma felicidade com sentido. E Jesus Cristo nunca nos engana. Ele que nos seduz, Ele nos acompanha a projetos de felicidade autêntica e verdadeira. Irmã, muito obrigada por ter vindo, foi um gosto conhecer a sua história. Foi assim que ficámos a conhecer a história da irmã Goretti Domingues, da Congregação das Irmãs Amor de Deus. Estamos em vocações e o chamamento é de Deus e é para e só um caminho de felicidade. E por isso não devemos ter medo de entrar nesse percurso e dizer sim, mesmo sem saber onde termina esse tal caminho. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.